Fala aí, rapaziada, quem fala é Megabolt, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez, rapaziada, estou continuando aqui a série de Taki Dragonstorm, dos 5 dragões míticos dos míticos do set, né, Taki Dragonstorm. E hoje, no episódio passado a gente fez Nerive, né? E hoje eu pensei em justamente fazer essa maravilha da natureza aqui. Urene, a canção sem fim. É um dos comandantes que, se você for olhar aqui no DHREX, tá muito baixo na lista. Assim, no ranking total, ela tá no ranking 910. Comparado ao Nerive, se a gente pegar aqui o Nerive tá bem mais alto na lista, tava top 340. Ou seja, Urene, essa Urene específica, né, se a gente pegar a outra Urene, tem duas Urenes, by the way. Tem a Urene dos não inscritos, que está muito mais popular do que essa Urene que eu estou tentando fazer nesse vídeo aqui, tá? Essa Urene é uma Urene é a Urene do Precon, tá? Que ela serve muito bem para um tribal de dragões. Ela é mais prática de usar também, tá? Porque se você for olhar o custo, ela é um pouco mais prática de usar, porque é muito mais fácil ser um tribal de dragões do que um deck. Enfim, vou mostrar pra vocês por que essa Urene é tão complicada. Ela tem os seguintes efeitos. Primeiro, ela custa 8 de mana. Ela custa 8 de mana. 5 de mana genérica, mais Temur. Mais uma de cada cor do Temur. É um espírito dragão lendário, criatura lendária. Com os seguintes efeitos: voar e proteção contra preto e branco. Ou seja, ela não pode ser afetada por criaturas pretas, não pode ser bloqueada por criaturas pretas ou brancas. Não pode ser afetada por mágicas, né? Que dão brancas ou pretas com alvo nela. Ou seja, maior fonte de remoção do campo não vai existir. Ou seja, se ela entrar, ela vai entrar e vai ficar, basicamente. Branco e preto são justamente as melhores fontes, né, as cores melhores para poder justamente remover a criatura, né? Então, o negócio de proteção, por exemplo, não é igual o Hexproof, que não é afetada por globais. Tipo, Hexproof, uma global, por exemplo, ignora Hexproof. Ela tem proteção contra branco. Então, mesmo se alguém der uma global, esquece. Ela vai ficar no campo, a princípio, pelo que eu lembro. E é o seguinte, quando ela entra, ela causa X de dano dividido como você quiser. Entre qualquer número de criaturas ou planinautas alvo que os seus oponentes controlam, onde X é o número de terras que você controla. Ou seja, é um deck que é basicamente feito para você. É um deck que é um pouco complicado de jogar. É um comandante que tem um ETB, ou seja, ele só acontece uma vez. É um 10-10, by the way. É um 10-10 que é muita coisa. É um bicho de 8 de mana de 10-10, mas que tem um interessante. Mas é, como vocês podem ver, um dos comandantes mais esquisitos de Dark Dragonstorm. Mas eu vou tentar fazer funcionar hoje, tá? Se você for olhar no recomendações, basicamente, vamos começar aqui. Eu tenho um deck aqui prontinho. A primeira coisa que dá pra perceber é que ela precisa de terras para funcionar. Né? Com terras para isso, ela vai precisar basicamente de terra pra caramba. Então, vamos botar aqui terra no terreno. A ideia é colocar justamente 42 terrenos. 42 terrenos. Um Sorring, só para poder dizer que eu tenho alguma coisa. Só para poder dizer que eu tenho alguma coisa, tá? O Sorring vai ficar com esse. Pode ser essa arte aqui, essa arte é bonita. Mas. Floresta. A ideia é basicamente só ter ramp e. Ramp, tá, gente? A ideia é basicamente só colocar ramp de terreno. Tá? Com recomendações do DH. Torre de comando é interessante, mas. A ideia é justamente não colocar muita coisa tipo assistente arcano, tá? Cultivar Stomping Ground, Bridge Pool, Growth, Nature's Lore, Triomas, como interessante, Sneerglade, Steam Vents. Tá. Vou botar aqui um pouquinho, tá?
Breeding Pool. Vamos trocar a impressão. Color Eternities. Essa aí já tá... Oh, caramba, tá. Depois vamos mudar as prints aí, vamos lá. A ideia, como falei, é colocar terreno pra caramba e basicamente só ramp pra terreno. Né? Terreno específico. Não sei se vou querer fazer um deck de landfall, mas não sei se... Acho que não. Studios First Year. Vou colocar aqui algumas criaturas. Vamos lá, primeira coisa. Deixa eu pensar aqui rapidinho. Vamos colocar, primeira coisa que a gente vai colocar, terreno, tá? Eu vou olhar aqui algumas coisas que a gente pode colocar, tá? Já volto aqui rapidinho. Olhando aqui nessa área aqui de terras de utilidade, temos aqui Mistrais Village, é uma boa. Sempre uma boa. A terra aqui, quando entra virada, mesmo se você controla uma montanha, uma floresta. Ou seja, a gente vai ter montanhas, a gente vai ter florestas. Mistrais Village. E você pode pagar um azul com ela. Você paga um azul e vira ela para a próxima mágica que você caçar nesse turno não pode ser anulada. O que é maravilhoso. Essa terra é maravilhosa para coisas que precisam de um comandante na mesa, por exemplo, com a Aurene. É o caso da Aurene. Deixa eu ver aqui também. Torre do Relicário nem tanto. Yavim Maia. Yavim Maia é uma boa. Yavim Maia. Terreno. Eu tô dando um pouco essa energia, tá, gente? Que é esse Wolf Run. Interessante. Tempo do Falso Deus. Legal. Do Falso Deus. Ajuda pra gente ter mais... Vou colocar o Tempo da Rainha Dragão também, né? Que é da Tiamat, mas não sei se é uma boa. Stage, Command Beacon, legal isso aqui. Como comandante caro, caso ele saia do campo de batalha, Command Beacon é uma boa. Não sei como que eu vou tirar essa aqui, mas é uma boa. Palub Garden, não, Palub Garden não. Deixa eu trocar esse aqui. Dragon Commander. Soaring aqui, Sage Arcano. Dragonstorm Globe. Cada dragão que você controla entra com um adicional. Tá. Essas aqui são as terras de... Como é que é o nome, cara? De utilidade. Tá. Terrenos. De sempre, né, cara? Frontier Bivouac é uma boa sempre. Frontier, eu botei aqui. De Bivouac, até trocar aqui, ó. Isso aqui é Dragonstorm mesmo. Eu gosto, é interessante. Sempre é muito bom ter isso aqui, né? Um terreno com mais de... Esses terrenos de 3 cores. Eles entram virados, infelizmente, o que é complicado, mas... Ah, cadê o pedido do... Não tem não? Tá bom, beleza. Stomping Ground, Breeding Pool, Catatium, Steam Vents, yep. Vou colocar aqui o Steam Vents. Vou print do Lauren, que eu gosto mais. E aí, cara, tem as famosas, né? Fatlands, temos os Checklands. Vou colocando aqui, já volto, rapaziada. Bastante bolada também, obviamente. Vai ser uma boa. Ajuda bastante. Enfim, rapaziada, vou encher aqui de terra e já volto, tá? Vou explicar pra vocês o que eu vou fazer agora. Ok. Colocamos aqui algumas terrinhas, tipo, alguns terrenos, tá? Lembrando, rapaziada, isso aqui não é exatamente a sua mana base, pode ser não ser sua mana base, mas
Como eu falei, coloquei 42 terras aqui. Algumas delas são terras de utilidade, por exemplo. Algumas terras são fatlands, são terras de. Você sacrifica para poder buscar outro terreno. Isso aqui, por exemplo, é uma interessante, se ela entra desvirada, você pode adicionar também uma de mana incolor. Temos aqui as Shocklands, Breeding Pool, temos Stomping Ground e tem Steam Vents. Steam Vents, tem Stomping Ground também, Shocklands. Tem o Teoma também, o Teoma tá aqui. Aí tem algumas terras, tipo... Tem algumas terras, como eu disse, tipo Mistrais Village, tá aqui, galera. Mistrais Village, só... Ela pode impedir uma spell que você ser controlada. Enfim, basicamente a maioria das coisas que eu coloquei aqui. Eu só trocar isso aqui, porque eu gosto de Six Haven. Green Cascade. Tem Storm Covered Coast também. É umas terras que entram com mais. Só um monte de terra desvirada. Enfim, terra pra encher linguiça, basicamente. Não tem muita terra básica, o que eu acho um pouco zoado. Até porque eu tenho Evolving Wilds, Inferior Passage, tem outras terras aqui, enfim. Vou tentar tirar algumas coisas daqui. Do que eu vou tirar, acho que vai ser essa aqui. Esses que entram com, se você contar duas mais terras básicas, né? Porque não tem tanta terra básica assim. Deixa eu ver aqui. Vou trocar print disso aqui. Todo segredo disso que você por enquanto. Só pode dizer que tem alguma coisa diferente, tá bom? Pronto. Agora sim, tá. Essa aqui você pode tirar também. Torre delicado não sei se adianta alguma coisa. Não acho que adianta muita coisa. Tem tamanho de mão máximo, é. Blá. Duas ou mais terras. Isso aqui pode ficar, mas. Agora, essa aqui você controla. Se você tiver dois ou mais oponentes, essas eu não gosto muito não. Se você, por exemplo, se você tiver justamente no caso de. Uh, essas Painlands também, não gosto tanto assim não. Castle Growth Run. Castle Growth Run é uma. Interessante porque você paga 2 de mana, uma vermelha e uma verde, e mais X. A criatura ganha mais X, mais 0 e ganha atropelar até o final do turno. É interessante, adicionando. Ela vira por um. Por um color também, que é legal. Outra terra de. Qual é o nome? Caramba, tá, deixa quieto. Juvenile Springs, Veil. Aqui, Spire Gardens, pronto. Só dar uma olhada aqui. Aqui, Training Center, pronto. E a Remire Coach também. Remire aqui do Pro. Growth, todas essa aqui, interessante. Faz todo o terreno do jogo virar uma floresta na adição dos seus tipos. Então, legal. E temos 34 terrenos. Então vamos adicionar mais terreno básico. Eu gosto de ter terreno básico nos meus decks. Tá. 7. E com isso 40 e com isso são 42. Beleza. Ok. Olhando aqui agora, na parte que de não ser. Vamos olhar agora algumas coisas que a gente pode colocar que ajuda no. Turbulentas, esqueci das turbulentas, tá? Pode ser interessante, mas meio blá. Primeira coisa, das cartas novas, esses dois aqui são interessantes, tá? Studios First Year é a criatura que entra por 1 de mana verde, entra preparada, e por 1 verde ela caça Rampant Growth, mais Ramp de terra. Então isso aqui é muito bom. Studios First aqui, Studios
Shear. Embrace the Paradox é um Simic e 3. Compra 3 cartas. Você pode colocar uma além do seu sua mão no campo de batalha virada. Virada. Como é que é o nome? Embrace the Paradox. Paradoxo. Legal. Ok. Só que aí, a minha pergunta fica: com que a gente vai fazer com tanta mana? Que a gente vai colocar ramp aqui, eu coloquei algumas aqui, tipo Cultivate, tipo Farseek, Nature's Law, Rampant Growth. São cartas clássicas, assim, né? Procura uma floresta, procura tudo que não é floresta, procura dois terrenos básicos, procura coloca o terreno básico no campo. Enfim, a gente quer terreno, basicamente. A gente quer terreno. E a gente vai colocar terreno no jogo. Enfim. Colocando aqui. A gente quer colocar um pouco mais de. A gente quer colocar, por exemplo, Landfall? Provavelmente. Tatiova é uma boa. Dragon Back Assault, isso aqui é muito louco, tá? Esses três aqui são interessantes. Encroach Dragon Storm, essa é, é a Tempestade Dracônica que justamente busca terreno. É um encantamento. Que quando um dragão que você controla entra, ele retorna pra mão. As Dragon Storms são basicamente isso. São essas cartas do Tarkia. São muito boas. Embora todas tenham um efeito diferente. É uma loucura, tá? Essas aqui são bem legais. Principalmente em deck de muito dragão. E essa carta justamente permite que a gente crie dragões toda vez que entra uma terra. Uma terra. Legal, né? Interessante. Justamente, Dragon Back Assault. Vamos lá. Dragon Back Assault. Assalto nas costas do dragão. Legal isso aqui. Tá. Tatiova, obviamente. Tatiova é muito forte. Ela como comandante mesmo, ela permite que a gente compre mais cartas também. Foundations. Uhum. São terras que. Só pra eu saber porque eu coloquei porque eu incluí essas turbulentas, tá? Porque justamente elas. Aqui, ó, as turbulentas. Turbulent Springs, Turbulent Wilderness. São terrenos que contam como terreno básico. Tem tipo de terreno básico. Elas podem ser jogadas por exemplo, um Scouting Target. Deixa eu ver aqui. Enfim. São. Eu já tô vendo, já tem 53 cartas no deck, 42 terras. Isso aqui vai ser um pouco complicado. É o seguinte, mais fácil. A gente vai. Eu joguei, por exemplo, Blinks também, né? Então, Blinks, por exemplo, o nosso amigo aqui, ó. Essence Flux. Flux. Por exemplo, Splash Portal tem aqui também, né? Splash Portal. Que é um Blink. Interessante. Que permite que a gente se. Enfim. O seu efeito não tem muito por que fazer, mas é um Blink, basicamente. Pensando aqui. Conjure's Closet. Yep. São. Ghostly Flicker. Enfim, rapaziada. Eu vou incluir aqui algumas cartas. Tentar fazer o episódio ser um pouco mais sucinto, já que vocês entenderam. A ideia é justamente colocar o melhor que tem aqui. Fazer uma pesquisada e depois eu explicar pra vocês o deck de como é que é pra fazer, tá? Já
Ok, rapaziada, é o seguinte. Fiz aqui, já o deck já tá pronto. Tem 100 cartas no deck. Fica aqui basicamente o que eu fiz pra poder... Vamos ver aqui. Basicamente, a ideia é justamente que você compre tempo. Esse aqui é pra ser um bracket 3 a princípio, mas eu não sei. O deck tem só 3 Game Changers. Aqui tem 3 Game Changers só. Cyclonic Rift, Tutor mundano e rotação de terreno. E Crop Rotation, e só esses 3 em todo o deck. Qual que é a ideia? Basicamente a ideia é justamente maximizar. São duas. Primeiro, maximizar o tempo que o Urania está no campo, ou seja, eu tenho alguns blinks aqui, se eu olhar aqui. Eu tenho bastante blink, tenho... cadê? Blur, por exemplo. Blur é uma boa. Tem Displace, temos Essence Flux, tem Ghostly Flicker, tem Planar Incision, enfim. Daí temos algumas coisas para manter outras coisas... Outros jogadores um pouco mais no seu lugar, basicamente, né? Temos alguns Counter Spells, Arcane Denial, Northern Counter Fuse, temos Counter Spell, porque sim, do Garfield, inclusive, isso aqui é maravilhoso. Tem Heroic Intervention, tem Snake Skin Veil, tem Spectral Denial, tem Interference Time. Temos, cadê? Qual mais? Essence Flux eu mostrei, enfim. Tem alguns aqui, Displace. Não coloquei. Tem poucas criaturas, eu aproveitei, eu não sei porque eu coloquei tão pouca criatura, mas a ideia é justamente fazer que eu tinha para esse deck. Não foi colocando coisa aqui do ED Shrek, acabou que não foi. A ideia que eu tinha era justamente fazer o seguinte: aproveitar a nova mecânica de Opus do Secret Six Saber. Pra quem não sabe como é que funciona Opus, o que a gente vai fazer com tanta mana assim, né? Opus, basicamente é o seguinte: quando você casta uma instantânea ou uma. Quando você conjura uma instantânea ou um feitiço, acontece o efeito do Opus. Só que, se aí você gasta 5 ou mais de mana para conjurar um feitiço, conjurar essa mágica, tem um efeito adicional. Por exemplo, essa aqui é uma das cartas mais ridículas com essa mecânica. Tem Ward 1 de mana e haste. Quando você casta, você conjura um instantâneo ou feitiço, essa criatura ganha mais uma até o final do turno. Se 5 ou mais de mana foi usado para conjurar esse feitiço, cria um token que é uma cópia dessa criatura. É meio ridículo. É ridículo. E aí tem um monte de coisa que a gente pode fazer isso aqui. Tem uma mascote de elemental também. Tem os que eu mais gosto é. Cadê? Aqui, ó. Baleia Celeste Espetacular. Ela ganha mais 3 mais 0. 0 se você gastar o feitiço. Se 5 mais de mana foram gastados, ela ganha mais 3 contadores, mais 1 mais 1. Ela é muito forte. E a gente vai justamente aproveitar. A ideia é justamente aproveitar disso. Né? Não deu muito certo. Acabou que não deu muito certo. Mas acabou que não deu muito certo, assim. Né? Outra coisa também que eu gostaria de usar é justamente uma mecânica nova do Strixhaven também, que é incremento, que é basicamente um evolve, só que com a diferença que é baseado no custo que você gasta das magias. Então, Colônia Cuboide, aberta, tudo isso aqui seria muito bom para poder usar com esse tanto de terra. E são todas cartas que justamente se encaixam nesse deck. Eu não sei porque eu não coloquei. Poderia ter colocado, muito bem poderia ter colocado. Deveria ter colocado algumas coisas aqui, por exemplo. Mas eu coloquei algumas coisinhas que eu gostei também. Por exemplo, o EcoCache Symposium. O jogador é uma spell com paradigma, que permite que o jogador alvo crie um token, uma ficha, que é uma cópia de criatura que você controla. De uma criatura alvo que você controla. E tem paradigma, ou seja, todo turno isso repete. Isso repete. Na primeira main phase eu posso conjurar uma cópia disso de graça. Isso é maravilhoso. E eu posso gastar no Aurélio.
Ou seja, todo turno eu posso ficar dando 42 de dano talvez no máximo. Posso dar 40, no mínimo 8 de mana. No mínimo 8 de dano em uma criatura ou em um monte de coisa, ou dividido como eu quiser, do jeito de que eu quiser. É forte, rapaziada, é forte. Mas, mas como eu disse, é um comandante caro pra caramba. É um comandante muito caro, que é muito dependente de terra. Então, se o cara estiver jogando um Mestre de Denial, acabou o jogo, basicamente, tá? Temos algumas coisas aqui para tirar artefatos também, que podem ajudar. Por exemplo, tem a Braid. Tem também aqui uma outra coisa aqui, que é o... Onde é que tá? Coloquei aqui... Vandalblast. Uma Sorcery que com Overload, que destrói que por 5 de mana eu posso destruir todo artefato que eu não controlo. É legal. E de artefatos, cara, temos aqui alguns interessantes. Por exemplo, como tem algumas justamente spells que permitem, mas quando eu sacrifique terra, por exemplo, engenharia planar, eu tenho algumas terras aqui que eu sacrifico elas também. Por exemplo, temos a própria Thermophic Expanse, temos a Fable Passage, Passagem Fabulada. Enfim, todas essas terras podem ser sacrificadas e eu posso usar só uma vez. Enfim, eu quero usar mais de uma vez. E é exatamente para isso que eu tenho aqui Conduite dos Mundos. Permite que eu possa jogar terras do meu cemitério. Temos também aqui colocar terras do meu cemitério. Interessante. E eu posso justamente, enfim, jogar outra coisa que não é terra. Se eu não gastar nenhuma mágica nesse turno, eu posso só castar um spell do meu cemitério no turno, mas eu não posso fazer mais nada depois disso. Só uma sorte também. Tem os Courtier Closet, tem um blink repetitivo. Você pode usar a criatura que você controla e retornar para o campo de batalha. Tem o Plano Harmônico para maximizar justamente o ETB da Aurene. Só ring, obviamente, tem que ter um pouquinho de ramp aqui no terreno, mas só ring é. Tipo, posso tirar esse aqui também, deixa eu até ver o artefato que eu posso colocar aqui do lado. Faz utilidade. Temos aqui Crucible dos Mundos, temos The Great Range. Yep. Aqui, ó, essa aqui é legal. Lumbering World Wagon. Esse é um veículo também, tá? Muito barato. Tem muito temor. Yep, não tá de boa. Yep. Lumbering World Wagon. Acho que é uma boa colocar esse aqui. Ou o Great Range. Acho que o Lumbering World Wagon é uma boa. Tirar aqui o Soul Ring. Porque não sei porquê. Acho que é um. Lumbering World Wagon. World Wagon. Aqui, perfeito. Vou trocar isso aqui. Vou botar o Desert normal. Pronto. Perfeito. É um veículo com esse artefato com pilotar 4. E o poder dele é igual ao número de terras que você controla. Então ele pode ficar muito grande. Ah, meu Deus do céu. Uma coisa que eu posso tirar aqui também, ó. Enfim. Posso tirar uma coisa aqui para colocar um negócio interessante, que é justamente... Eu vou tirar o Abrasar para colocar um Might Form. Gente, Might Form Harmonizer é uma criatura com landfall. Quando uma terra que você controla entra, você dobra o poder de uma criatura alvo que você controla até o final do turno. Lembra, a Aurene tem freaking 10 de poder. Você pode tirar um da mesa com 2 terras entrando. 2 terras entrando, você pode tirar alguém da mesa. Esse aqui é meio bizarro, mas é. A condição é justamente você... É um deck de controle até a Aurene entrar. Entrou a Aurene, acabou. É um deck de controle. Um deck que tem Etrificar, tem Arcane Denial, tem várias counter spells aqui. Podem ver? Então é isso, cara. Deve ver quantos... Yep. Vou até tirar algumas... Tem pouca montanha. Eu vou remover uma montanha, 2 montanhas. Vou tirar 3 aqui. Vou colocar mais uma terra. Mais uma ilha. Vou colocar mais uma floresta. Então, perfeito. Temos aqui algumas coisas interessantes. Questão de produção. Tá bom já. Tá bom assim. Eu vou mudar aqui algumas coisas aqui, mas é basicamente essa a ideia, rapaziada. Colocar a Aurene no campo. Segurar até a Aurene entrar no campo. E depois, quando a Aurene entrar no campo, maximizar justamente do que eu posso fazer com a Aurene.
Um panarmônico também. Outra coisa, tem algumas coisas, bastante coisa que interage com terra aqui, né? Você pode adicionar uma terra, você pode colocar na terra adicional no caso dos seus turnos. Já com Back Assault, quando ele entra ele causa 3 de dano a cada criatura e cada Planeswalker. Landfall, quando ela entra, quando a terra control entra, eu crio um dragão. Lembra do seguinte, Encroach Dragonstorm. Sempre que esse encantamento entra, eu procuro por 2 terrenos básicos. Você tem inclusive que tirar algumas aqui e colocar alguns terrenos básicos. Por exemplo, tirar esse aqui. Uma floresta, por exemplo. Enfim, tem muita coisa aqui que eu poderia colocar diferente. Mas eu vou manter isso aqui assim. Tem exploração, posso jogar uma terra adicional nos cada dos meus turnos. Vou colocar até uma print aqui e colocar no Dominar Remastered aqui. Pronto. Os Cliff Siege. Quando você entra, eu escudo o Temur. Jeskai, quando uma criatura controla a causa do dano de combate do jogador, compra uma carta. Temur, criaturas que controlam tem mais um, mais zero e tem atropelar haste. Isso aqui é bem interessante. Heroic Surprising, compra a carta. Tenta atropelar. Ritmo selvagem. Aqui, ó. Que é justamente ritmo selvagem, criaturas que você controla não podem ser cauteladas, não toque crítico que você controla tem Riot. Tem Riot. Ela tenta construir a escolha entre um mais um, controlador mais um, ou haste. Isso é bem interessante. Ai, caramba. Spelunking. Criaturas que você controla. Terras que você controla dentro do campo de batalha desiradas. Tem Murascenda-se. Criaturas que você controla tem haste. Quando seu criatura que controla com um poder 4 ou maior entra, você pode comprar uma carta. E aí tem algumas coisas aqui, tipo, de criaturas. Tem uns Landfall, que eu colocar mais terra no turno. Landfall, coloca duas terras. Tem só duas terras. Essa aqui, quando ataca o jogador, cria um Lander. Terras que você controla entram desiradas. Maravilhoso. Loot. Ridículo. Não tem que falar do loot, né? Isso aqui que eu falei, o Mind mas eu tenho um Omnath aqui também. O Landfall cria um elemental. Quando ele ou um outro elemental que você controla morre, ele causa 3 de dano a qualquer alvo. Quandrix, pra ter cascata. Não sei muito por que coloquei isso aqui, mas ele é interessante. Tem cascatas. Essas só que você controla tem cascata. Fury First Year, pra ter mais Rampant Growth. Tanuki. Landfall, causa pinga. E compra uma carta. Tatiova também compra uma carta e ganha vida. Tem o Battlecry. Cada spell que eu casto custa 1 a menos para cada criatura que eu controlo com poder 4 ou maior. Então, Provisioner, padrão, pra. Sinceramente. Provisionista sem descanso. Normal, tipo, ele só cria um tesouro ou uma comida. É legal, ele é legal. Enfim, esse é o deck aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o vídeo tá bem mais enxuto do que o normal. Só deixa eu conferir uma coisinha aqui rapidão. Deixa eu pegar aqui. Uma coisa que eu costumo fazer aqui é justamente o chat GPT. Vou pegar aqui outra coisa aqui. É o chat GPT. Qual que é. Eu costumo colocar para de Star Wars, né? Como o nome de X, né? Então, deixa eu pegar aqui, né? Justamente, eu tô olhando meu celular aqui, tá, gente? Então, já volto aqui rapidinho. Ok, conversa com o chat feita. Justamente o planeta que eu... que... Engraçado que eu falo. Esse Kashyyyk é o planeta que mais combina com a filosofia Temur, né? Que é justamente a filosofia dessa combinação de cores. Então, justamente isso aqui. Morene. E sol. Pronto. Temos aqui um deck de Lands Matter. Lands Matter, Ramp. E, claro, um pouco de Blink, né? Blink Flicker. E é isso.
Rapaziada, o deck tá aqui, feitinho. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Eu aprendi com certeza bastante. Então, é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, rapaziada. Tchau, tchau, rapaziada.